Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas médias, curtas e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Uma ótima manhã também para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 14 de abril de 2017. E olha só, no programa de hoje vamos conversar sobre um projeto muito polêmico: a caça no Brasil. A caça no Brasil é proibida por uma lei de 1967, mas já sofreu algumas alterações ao longo do tempo. As autoridades ambientais, no entanto, podem liberar o abate em casos específicos, como manda a lei. É o caso do javali europeu, que hoje é uma única espécie que tem a caça permitida no Brasil. O abate do animal foi liberado pelo IBAMA em 2013, uma vez que o animal, que foi introduzido no país por pecuaristas na década de 80, é considerado uma praga e não tem predadores naturais. Mas uma lei que está em tramitação no Congresso Nacional quer regulamentar a caça de animais silvestres no Brasil. O autor do projeto de lei 6.268 é o deputado federal Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. No país em que a prática da fiscalização sofre com a falta de recursos e pessoal, onde o crime às vezes compensa e a impunidade reina, onde a justiça é lerda e mais se parece com queijo suíço, a fauna brasileira provavelmente passará por mais uma tribulação e sairá perdendo. Muito bem, uma ótima manhã para você. Lembrando aos nossos ouvintes que hoje o nosso programa é gravado, então nós não vamos ter uma interatividade pelo telefone e nem pelo nosso WhatsApp, mas não se esqueça os nossos contatos pelo e-mail conexãoambiental@hotmail.com e o nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental. Para você que posterior a este assunto quer comentar, quer entrar em contato, né? Os nossos contatos estão aí. Muito bem, conosco aqui dois especialistas, né? Mais do que recomendado para o nosso debate, né? O superintendente do IBAMA e o presidente da Associação Goiana de Caça e Conservação. Vamos começar aqui com o Renato, que é o superintendente do IBAMA. O Renato, o que a lei de crimes ambientais diz hoje sobre a caça no país? A caça está proibida. Fato, ponto. Não se pode caçar. Pode-se caçar animais exóticos, que é o caso do javali, e praticamente é isso, né? Não se permite a caça no país. Existiu algumas tentativas já anteriormente de liberação da caça, né? Principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são estados que têm uma tradição de caça, até por conta da própria cultura da população daquela região. Mas o Brasil é um país de absurdos, né? Isso. E a gente está vivendo muitos hoje, né? Nesses últimos tempos. Bastante. Teve um juiz federal que, por liminar, revogou uma regulamentação de caça lá no Rio Grande do Sul. Foi uma ação impetrada, se eu não me engano, por grupos de preservação da fauna. Sim. E tudo mais. Só que essa foi uma liminar, não teve decisão ainda, né? E provavelmente não terá, que gerou um efeito completamente contrário, que se a ideia era preservar os patos lá nas aguadas, o fato era esse,
simplesmente a proibição gerou o efeito exatamente oposto, porque é uma área licenciável e todos os fazendeiros da região aonde tinha essas aguadas resolveram plantar arroz, então acabaram com os patos numa tacada só. Então, assim, é um assunto que, como você disse, é polêmico. Eu diria até que ele está revestido por um obscurantismo aí, né, pela falta de conhecimento científico, e que precisa, de fato, ser discutido sem paixão. A gente precisa discutir isso à luz da ciência. Certo. Renato, e qual é a realidade? Quando a gente fala em caça, a gente fala também em pesca e aqueles períodos que algumas espécies não podem ser pescadas para respeitar a questão da reprodução, né? Qual é a realidade sobre a aplicação da lei no sentido, quando a gente fala em punição? Existem punições, existem essas punições, por exemplo, quando há multas, essas multas são pagas, quem desobedece à lei sente no bolso, ou sente, né, sei lá, se alguém vai preso nesse país por conta disso, não vai preso pelos absurdos que a gente está vendo, quanto mais por caçar um animal que está na natureza. O infrator, quando ele é pego na fiscalização, ele de fato ele sente no bolso, né? Apesar de que, a meu ver, a penalidade é branda, né? Poderia ser maior, mas não cabe a mim apenas executar a lei, né? O infrator ele é penalizado e, sendo verificado que existe um dano ambiental, ele vai responder na esfera penal. A gente sempre encaminha para o Ministério Público as nossas cópias dos processos já julgados para o Ministério Público tomar a atitude necessária. Daniel Terra, eu nem sabia que existia uma associação goiana e também existe uma associação brasileira, né, de caça e conservação, né? O que faz a Associação Goiana de Caça e Conservação? Então, nós somos uma entidade sem fins lucrativos e que lutamos pela legalidade, pela legalização da caça no Brasil. Na verdade, a caça no Brasil ela não é proibida. Quando a gente pega o texto da Lei 5.197, que é a Lei de Conservação da Fauna, Lei 5.197 de 67, ela diz no seu artigo 5º: o poder público criará, no item B, parques de caça federais, estaduais e municipais, onde o exercício da caça é permitido, abertos total ou parcialmente ao público, em caráter permanente ou temporário, com fins recreativos, educativos e turísticos. E no artigo 6º da mesma lei, o poder público estimulará a formação e funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça, de tiro ao voo, objetivando alcançar o espírito associativo para a prática desse esporte. Na verdade, o que foi proibido na Lei 5.197 foi a caça profissional. Sei. O que faltou foi se regulamentar. Então, de 67 para cá, com exceção das temporadas regulamentares que tivemos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é que não houve a regulamentação e as pessoas passaram a caçar furtivamente. Desobedecendo a lei. Desobedecendo a lei. O que ocorre é que, quando você proíbe, quando você não regulamenta, você não tira das pessoas uma herança cultural milenar. As pessoas caçam há milhares de anos e não tendo poder de fiscalização, não tendo como aplicar a lei, você simplesmente proibir por decreto faz que todo mundo passe para a ilegalidade e faça da maneira incorreta. Como que acontece nos Estados Unidos, na Europa e na África? A gestão da fauna foi passada para os próprios caçadores. Do negócio da caça nos Estados Unidos, por exemplo, entram $33 em conservação para cada $1 do governo americano. Você tem parques que foram reflorestados e repovoados com animais com objetivo de caça. Lá só se caça o excedente, não se caça qualquer animal. Os animais são contados, há estudos populacionais, existem um exército de milhares de biólogos contando a população, coisa que ainda existe no Brasil. No Brasil, se você perguntar qual a população de veados mateiros, de pacas, de cutias, nunca houve estudo sobre isso. Daniel, se atesta isso e você tem uma quantidade mínima e você só pode caçar o excedente. O excedente são medidas licenças e o dinheiro dessas licenças é revertido na própria conservação dos animais. Certo. Essa é a minha preocupação, né? Eu defendo a vida, né, mais do que tudo, enfim, né? E sempre essa foi a minha preocupação ao abordar esse tema, né, a pautar essa questão da caça no Brasil, é justamente assim, nós temos uma referência que é os Estados Unidos, que me parece, né, e a gente até talvez assim por não buscar as informações,
mas sobre a questão de parques onde a caça é legalizada, a questão da fiscalização, né? Enfim, mas eu quero fazer uma outra pergunta aqui. O apelo pela vida de um animal não te comove em particular? Como o próprio Renato disse, a questão da caça não pode ser tratada em termos emocionais. Paixão, né? É paixão, a gente não pode colocar paixão nisso. Se a gente imaginar que na África, para cada um leão abatido na atividade de caça, são preservados mais de 20, a gente vê que na verdade é um ato de amor com a própria fauna. Tem-se uma imagem distorcida do caçador no Brasil. Quando nós dizemos que somos uma entidade de caça e conservação, as pessoas não conseguem entender como sinônimos, entendem como antônimos, e não é assim. Eu acho que é isso mesmo que falta, assim. Eu deixo sempre claro, né, a minha questão pelo apelo à vida, mas quando nós pautamos isso aqui, pautamos o tema do ponto de vista jornalístico para um debate aberto, franco, claro, como você falou, para que as pessoas tenham informações. E a gente sabe que informação é difícil as pessoas se disporem a buscar, né? E qual é o posicionamento da associação quando a questão é animais que estão em vias de extinção? São duas coisas que a gente tem que pensar em fauna. Eu acho que todo um animal é importante e você só atribui valor àquele animal se você estudá-lo e souber como é que está a contagem dessas populações, a distribuição desses animais, como está a conservação dos seus habitats. Quando se fala em animais em extinção no Brasil, eu tenho um certo receio de confiar nessa informação por aquilo que todo mundo sabe, o pessoal do IBAMA também sabe disso, por não ter recursos, por não ter gente, por não ter biólogos trabalhando em contagem populacional. Você só pode atestar que o animal está em extinção se você tiver estudos populacionais, eles têm que ser feitos ano a ano e você medir a população. Isso inexiste no Brasil. Evidentemente que tem animais que estão em vias de ameaça por perda de habitat, todo mundo sabe disso, que tem animais que estão em risco de sumir. Esses animais tem que ter um cuidado especial, mas eu acho que tem que ter um cuidado especial com a fauna. A gente tem que conhecer melhor para poder tomar as medidas necessárias. Isso não existe no Brasil. Esse nível de conhecimento inexiste no Brasil. Certo. Renato, Renato e Daniel, né, eu fui lá no texto, né, do deputado Colato, né, nós temos o início da nossa conversa aqui já mostrou um nível de informação, tanto governamental quanto das instituições interessadas na lei, acima das justificativas que eu vi sair da boca do deputado Valdir Colato. Não sei se ele não foi bem assessorado nesse sentido, inclusive algumas frases dele eu vou repetir aqui para a gente aprofundar, certo? E aí, Renato, o deputado recorrer a entrevistas que ele deu, né? Numa delas ele fala o seguinte, como justificativa, né? Hoje você tem animais, tanto silvestres como exóticos, que não têm inimigos naturais e tornam-se pragas, né? E ele destaca aí o perigo da transmissão de doenças por alguns animais e de sérios prejuízos econômicos. Na sua opinião, Renato, é uma justificativa sensata e coerente liberar, né, como justificativa entre outras, mas falar que animais transmitem doenças e que há prejuízos econômicos? E aí, já que o Daniel falou em pesquisas, né, em fatos concretos, nós podemos argumentar isso? Bom, a gente está entrando agora no projeto de lei do Valdir Colato e eu preciso fazer uma anotação aqui que o IBAMA, como instituição, não tem um posicionamento técnico firmado ainda a respeito desse projeto de lei. Ele está sendo estudado dentro da casa. Né? Eu posso aqui dar minha opinião como cidadão. Né? Não é a opinião institucional do IBAMA. Muito bem. Certo? Bom, dito isso, eu acredito que ele não foi muito feliz nessas considerações dele. De fato, os animais exóticos, eles tendem a se tornar pragas, né? E isso a gente tem, por exemplo, lagos de usina hidrelétrica estão sofrendo com um tipo de mexilhão que vem importado da Ásia, que vai formando tipo umas cracas nas turbinas e isso dá um prejuízo econômico absurdo, né? A gente tem o problema do javali, que tem destruído lavouras e tem, inclusive, destruído outros animais. Ele é um animal onívoro. Ele não tem um predador, né? Ele não tem predador.
A onça não caça o javali? A onça não caça o javali. Impressionante, hein? Ela não consegue caçar o javali predador. Porque o javali ele tá em bando. Ele anda de bando, anda de vara de 50, 60 javalis. E uma onça não consegue. A onça ela caça sozinha, né? Ainda tem esse detalhe. Né? Então, assim, e existe também, se a gente extrapolar um pouquinho a fala do deputado, de falar alguns animais silvestres se tornam praga, pode acontecer isso sim, devido à própria pressão antrópica em cima de alguma espécie específica. Por exemplo, existe um mito que a onça, ela ataca muito rebanho e tudo mais, e o fazendeiro vai lá e mata a onça. Dali uns dias vai ter praga de capivara, vai ter praga de paca, de cateto, porque ela é o predador desses outros animais. Então, assim, pode acontecer isso em alguma situação pontual. Então, assim, ele foi infeliz até certo ponto, mas ele também não está de todo errado. É por isso que eu falei, assim, e aí eu já estendo também para outras leis, quando a gente aprofunda e vê o autor de uma proposta de uma lei, e aí você vê assim, o quanto às vezes fracos são os argumentos em relação a determinada lei. Não falo só especificamente nessa sobre a caça, mas, né, no geral, às vezes falta argumentos mais concretos e específicos, né, e que talvez isso seja ponto negativo até para aprovação de um projeto, já que saiu da boca do autor em cima daquilo, às vezes, que o detrator da lei vai trabalhar, né? Então, o Daniel, sobre essa questão, por exemplo, prejuízos para a agropecuária, você acha que o deputado falou especificamente, por exemplo, na questão do javali? Eu andei vendo algumas reportagens, realmente, aonde passa é uma destruição, né? Eu vi plantações de milhos assim no chão. O javali chega a dar 20% de quebra na lavoura extensiva. Teve um caso de um produtor de Triângulo Mineiro que ele perdeu R$1,5 milhão numa safra, e comeu 22% da safra dele. Uau. Em lavouras comunitárias, lavouras pequenas, isso é mais intenso, pode chegar a 100% de quebra, e tem um risco muito maior que faltou na argumentação do deputado, que é a questão sanitária. O javali ele pode ser vetor da febre aftosa, da tuberculose e da peste suína clássica. Está acontecendo surtos de tuberculose bovina no Brasil e estão diretamente ligados ao javali. Então eu acho que essa questão do prejuízo pode ser entendido não só na forma do prejuízo para o setor agrário, que ele é um grande devorador de grãos, mas também do risco sanitário. Isso por si só se já justificaria, mas também tem a questão que ele coloca aí, que eu acho que faltou ele fundamentar melhor, porque a lei não é uma lei sobre caça, é uma lei que tenta estipular uma política nacional de fauna, que é tentar resolver um conflito entre o homem e o animal. Porque como que é resolvido hoje, como é a questão da onça? A onça começa a dar prejuízo no rebanho, e isso está lá no texto também da Lei de Preservação da Fauna, que é direito sendo autorizado pelo Estado, é direito do produtor conter esse animal, que isso deveria ser colocado como uma questão de resolver o conflito, para que o animal não fosse simplesmente envenenado, como é feito hoje, porque na verdade pega-se a carniça da reis que ele comeu e coloca veneno, e aquilo vai matar a onça, vai matar o lobo, vai matar o gavião, vai matar tudo. Qual seria uma alternativa que talvez essa lei pudesse colocar? Se você pegar uma licença de caça para uma onça, você pegando um parâmetro internacional e colocando no cenário brasileiro, você poderia vender uma licença de uma onça por 100, 150 mil reais. Esse dinheiro poderia ser aplicado, de repente, para você tirar outros animais que estavam em conflito e colocar em outros, ou manter outros criatórios de animais para que pudesse repovoar outras áreas. Talvez a lei tende para esse lado, e talvez a argumentação do deputado tenha sido um pouco rasa nesse sentido. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta no nosso programa aqui, que hoje fala sobre a lei que regulamenta a caça no Brasil. A gente já volta. Conexão Ambiental.
Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Conexão Ambiental neste feriado prolongado de Semana Santa, né? E no programa de hoje nós estamos conversando, estamos debatendo sobre a lei de caça no Brasil, né? Que já está lá no Congresso Nacional sendo debatida nas comissões. E nós recebemos hoje aqui na bancada do Conexão Ambiental o Renato Paiva, que é superintendente do IBAMA em Goiás. Também Daniel Terra, presidente da Associação Goiana de Caça e Conservação. Daniel, conversávamos aí, né, sobre os argumentos, né, que o deputado Valdir Colato, lá do PMDB de Santa Catarina, usou, né, para justificar o projeto, né? Agora eu vou perguntar para você, não seria melhor também dizer que a justificativa para esta lei é o prazer ou também o direito que algumas pessoas têm de caçar animais? Há problema em se dizer isso abertamente? Não, caçar, como eu disse, é uma cultura milenar. O ser humano quando começou a comer proteína animal, ele tinha um cérebro de 300 ml de volume. Ele começou a comer carniça de animais encontrados, passou para 450 ml. Ele começou a construir isso, quem diz não é o Daniel, isso é um estudo de Harvard. Ele começou a construir as suas primeiras ferramentas e caçar animais, se alimentar rotineiramente de carne. O cérebro chegou no volume de hoje, 1,3 litro. O intelecto humano está diretamente relacionado ao consumo da carne. Eu não vejo mal nisso nenhum. O prazer pela caça, pela paixão, pela cultura da caça, ela é muito mais antiga do que a própria civilização. Então isso está arraigado. Eu digo sempre que nas minhas palestras que isso está gravado no DNA, na memória genética de cada ser humano, mesmo que ele não casse. A atividade urbana, as pessoas estarem na cidade e terem esse vínculo com os animais domésticos é perfeitamente justificável. Eu também tenho animal e todo mundo ama seus animais. Ele é muito recente, é coisa de décadas para cá e não de milênios como vem na atividade da caça. Então não tem problema nenhum admitir a paixão que se tem pela caça e o prazer que estamos tendo de poder fazer isso de maneira legalizada dentro do Brasil. Até então, quem para caçar legalmente teria que sair fora do Brasil. Hoje temos a oportunidade da caça de controle do javali e a oportunidade de estar debatendo agora outros animais. Eu acho que tem que ser colocado em foco não é essa questão nem do gosto pela caça, que sim nós temos. Eu acho que tem que ser colocado no centro da discussão é a conservação da fauna, que ela não funciona no Brasil. Por que ela não funciona, Emerson? Se eu tiver 1000 alqueires de cerrado hoje, cerrado nativo, e eu quiser fazer uma criação de perdizes, eu vou soltar 100 perdizes e vou abater 70 na atividade de caça, recolhendo impostos, taxas e tudo quanto tem que ser feito. E vão sobrar mais 30 animais excedentes, e mais do que já está na natureza, e todos os outros animais desses 1000 cerrados de 1000 alqueires de cerrado vão se beneficiar disso. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso no Brasil. Né? Mas, no entanto, se eu tirar uma licença e pagar uma licença, eu posso desmatar tudo e todas as perdizes que estão ali, todas as pacas, todos os veados mateiros, todas as cutias, toda a fauna da borboleta até a anta, todos vão ser extintos. Então é isso que tem que ser discutido e a natureza da lei é para que abra-se essa discussão e não o gosto pela caça ou a paixão pela caça. Renato, ainda usando as palavras do deputado Valdir Colato, ele diz o seguinte: com a aprovação da lei, evitaremos assim o contrabando, o comércio clandestino, o abate ilegal, os maus tratos e a extinção de animais silvestres e exóticos. Segundo o deputado, a proposta regulamenta uma área atualmente sem regras ou controle. Aproveitando aqui que o Daniel disse que o projeto de lei também, que eu li, institui uma política nacional de fauna. Essa política já não existe? Existe, mas ela tem uma visão conservadorista, né? O amigo Daniel aí falou, logo no início do programa, que para se ter um valor, né, a gente precisa de ter um estudo em cima daquele animal, da fauna que ele está inserido e tudo mais. Eu discordo de você, eu acho que, na verdade, eles já têm valor econômico, né, e eles já sofrem uma pressão antrópica, né? Querendo ou não, a pessoa que está no vermelho não vai se preocupar com o verde, né? Ele vai caçar sim e ele vai inserir isso no mercado. A proposta do deputado Valdir Colato, a meu ver, ela é boa, porque facilita a parte da fiscalização, porque ele cria territórios de caça, e com certeza vai melhorar a questão da fauna como um todo, porque você passa a ter territórios
onde é legalizado, eu posso focar a minha fiscalização ali. Quer dizer que a coisa não é assim, ao Deus dará. Oba, aprovou a lei, vamos pegar a arma e vamos caçar. Até porque tem uma questão aí do porte de armas também. Que é outra coisa que teria que ser resolvida. Na verdade, a questão das armas ela já é regulamentada pela portaria 51 do COLOG, que é o Comando Logístico do Exército. Armas para atividade de tiro esportivo e caça esportiva já tem regulamentação específica do Exército. Ah, tá. Mas mesmo assim eu acredito que o Exército ainda poderia liberar mais calibres e mais armas. Exatamente, que na verdade quando foi criado, eles criaram tinha-se CR, que é Certificado de Registro de Caçador no Brasil, nunca deixou de ter, mas para quem praticava caça internacional e não puderam tirar esse direito do caçador. Ficou instituído agora que você precisa pegar as guias de tráfico para suas armas, poder fazer atividade de caça. E tem alguns calibres que não são permitidos e sem fundamentação nenhuma. Quem entende de armamento, quem entende de caça, não vê justificativa porque não ter, por exemplo, liberado o calibre 38 em carabinas, que é o mais comum em fazendas e que ajudaria muito o produtor rural no controle do javali. Ele simplesmente é proibido porque é proibido. Não tem um estudo balístico. Isso não tem a ver, por exemplo, hoje com a lei do desarmamento? Não tem um conflito aí de Não. A lei do desarmamento ela rege a questão do armamento para a defesa pessoal e do cidadão civil. Agora, para a prática esportiva do tiro e da caça é com o Exército. Inclusive é permitido para o javali grossos calibres e calibres restritos. Me assusta, o Daniel e Renato, essa questão, por exemplo, que hoje a invasão, né, do javali foi por conta de um caso que depois aconteceu novamente aqui no Brasil, que é, por exemplo, você trazer uma espécie exótica por uma questão econômica. Vamos criar esse animal porque isso aqui vai ser muito bom, porque é bom lá fora, vai ser bom aqui dentro. Esse foi o caso do javali, não deu certo, e aí o que aconteceu foi o quê? Liberou esses animais na natureza. O que aconteceu com o javali foi um erro histórico do IBAMA e assim, me desculpe o Renato, não é crítica ao Renato, mas a política do IBAMA nesses últimos anos em relação ao javali. Liberaram uma espécie, criatório de uma espécie exótica, assim como fizeram com o escargot também, que escargot virou outra praga, mas só que... Do caramujo africano. Do caramujo africano. Não, só que o javali é um animal, um mamífero de grande porte. O javali, quando ele passou a cruzar com o porco doméstico, ele chega a dar 15 animais, 15 filhotes por cria, até 3 crias por ano. E quando viu que liberaram uma praga para que pudesse ser criada, aquilo não foi economicamente viável, em vez de tomarem as medidas que seriam mais adequadas, eles criaram dificuldades para os produtores, ao ponto do produtor simplesmente abrir o criatório e soltar os animais na natureza, porque foi a forma mais fácil de resolver o problema que eles encontraram. Então, assim, o javali é um erro histórico do IBAMA, e o problema se intensificou pela falta de medidas necessárias, medidas mais corretas no início do problema do javali. Renato. Se falar que foi um erro histórico do IBAMA, aí também isso pegou um pouco pesado, né? Eu acho que o erro aí se acontece com o produtor rural que não teve o cuidado de abater aqueles animais para encerrar a produção dele, né? E o fato dele simplesmente ter aberto a porteira e soltado os javalis, aquilo ali já se constitui um crime ambiental. Com certeza. Né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com o caramujo africano, né? Com certeza. Mas o que é que acontece com o produtor rural? Teve um criadouro, isso coisa de que, se não me engano, em 98, 99, ele importou 12 matrizes e estava com 450. Aí falaram, você vai ter que abater seus animais. Ele falou, beleza, então vem aqui abater. Quem vai abater? É a agrodefesa? Quem vai vir abater? Não, a gente não pode abater. Também não pode. Não, mas o risco do negócio é do empreendedor. Não, sempre foi. Não, o risco, a gente não pode pensar no negócio. Agora estou pensando, como eu digo, porque é um erro histórico. Porque é uma responsabilidade ambiental enorme. Eu acho que se o IBAMA tivesse tomado outras atitudes no início, talvez não devesse sequer ter autorizado o criatório de javali no Brasil, mas depois de autorizado e visto que não era economicamente viável, poderia tomar outras atitudes que erradicassem, como está sendo feito agora, que agora não é proibido, agora não se pode mais ter criatórios e eles estão visitando os criatórios para poder erradicar. Se essa medida fosse tomada lá no início, evitaria. Lógico que não é correto o produtor rural que pegou e soltou isso. Na verdade não é. A gente não está julgando o certo ou errado, está julgando a origem do problema.
Nós não podemos ter, por exemplo, acontecer isso de novo no Brasil com uma outra espécie, mesmo já tendo esses dois históricos terríveis aí? Nós temos outra espécie que já está no Brasil, e ela está muito próxima de Goiás, que é a lebre europeia. A lebre europeia, ela veio do sul e ela vem subindo, já é muito ativa no São Paulo, Minas Gerais, já a casa em Tumbiara aqui em Goiás. Também é uma espécie exótica. Não tem predador? Ela tem, alguns predadores os predadores naturais como raposa acabam pegando, mas ela acaba competindo com os nossos animais nativos, que é o coelho tapiti, que é um coelho pequeno, onde ela entra, acaba com aquilo tudo, e onde tiver plantação de verduras e legumes, é uma tragédia. No caso, tem liberação para caçar essa lebre? E não tem, e é outra briga que a gente tem. Se é uma espécie exótica, se ela está evidentemente distribuída já em boa parte do país, estão cometendo o mesmo erro de não permitir que se casse agora antes que o problema fique maior. Renato, a gente sabe que nós temos nacionalmente um problema sério, até citei na abertura do nosso programa, que é a fiscalização. Nós temos problemas, né, estruturais, materiais e de pessoal, né? Eu fiquei sabendo esses tempos atrás que uma reserva, acho que no Pará, imensa, tinha 2 fiscais que eles levariam meses para percorrer toda a extensão da reserva. Diante da aprovação dessa lei, o que mesmo o IBAMA ainda, né, está discutindo isso dentro, né, com seus especialistas, com seus profissionais, mas o que nós teríamos, qual seria o trabalho maior do IBAMA diante da aprovação da lei de caça? Era aquilo que eu estava falando antes, né? Eu vejo com bons olhos essa criação de reservas de caça. É interessantíssimo porque você passa a focar em um local determinado. No programa anterior no qual eu participei, eu até falei uma coisa, que não adiantaria nem que existisse, vamos falar, 220 milhões de brasileiros. Se eu tivesse 220 milhões de fiscais, um para cada brasileiro, ainda assim não seria suficiente, né? O que a gente precisa mudar é a forma de encarar o problema e a educação da população, né? Trazer uma coisa que está, né, no caso da caça, que está completamente ilegal, apesar do Daniel ter falado, não é ilegal, não é que a caça foi banida do Brasil, ela foi banida até uma regulamentação que nunca existiu, então ela de fato foi banida. A gente trazer isso da ilegalidade para dentro de uma legalidade, dentro de regras claras e com segurança jurídica, todos ganham. Ganha o poder público, que ganha o foco na fiscalização, ganha o caçador, que passa a ter a atividade dele ali legalizada e ele podendo explorar aquilo até no futuro, né, talvez até economicamente. Ganha a população, ganha a fauna, ganha todos, né. Do jeito que está, não pode ficar. Eu acho que veio num momento interessantíssimo essa proposição aí desse projeto de lei, mas a gente tem que, de novo, analisar isso sem paixão. A gente tem que analisar isso à luz da ciência. Porque se você for olhar a lei de 67 mesmo, ela já fala que as populações ribeirinhas e as populações tradicionais, elas podem caçar e caçar animais silvestres, podem pescar tartaruga, abater jacarés, enfim, existe essa possibilidade. Então a lei, ela já, em 67, ela já previa, já entendia que de fato é uma cultura milenar a caça. Uhum. Nós nascemos caçadores, claro, né? Quando você fez essa menção, claro, eu adoro história, né? Então, enfim, nós começamos coletando, caçando, sim, isso está na alma, né? Nós temos um problema aí que hoje nós temos uma população enorme, né? E alimentar, né, essa população de proteína animal não é um trabalho fácil, né? Não, é um grande desafio. Exatamente. Né? Então, quanto mais se regulamentar, se fiscalizar, claro, né, por isso que eu levantei essa questão aí, né, da delicadeza, né, do quanto é delicado a questão de fiscalização no Brasil, em tudo, né?
em tudo, nos vários setores. É muito delicado. Tem uma coisa que eu acho muito interessante. O grande movimento que a Associação Goiana de Caça e Conservação faz é a de legalização, trazer as pessoas para a legalidade. A gente faz toda a regulamentação junto ao IBAMA dessa pessoa, junto ao Exército, para que possa fazer a atividade da maneira correta, atividade de controle de javali da maneira correta. Esse caçador, Daniel, ele vai poder caçar onde? Ele pode escolher qualquer lugar, qualquer... Pela instrução normativa do número 3 de 2013 do IBAMA, você pode caçar em qualquer lugar que tenha o javali, independente de temporadas, independente de sexo ou tamanho dos animais. Até porque precisa solucionar esse problema mesmo. Né? Porque é tratado, na verdade, assim, é tratado como uma praga o javali. Esse conceito, quando você se aplica em caso de caça conservacionista, caça esportiva, já não funciona assim. Tem que se atender temporadas e atender outros requisitos. Mas voltando à questão da legalização, o que é interessante? Se você pegar o modelo de pesca, quem é o guia de pesca hoje que mais preserva, que não deixa destruir, não é o fiscal do IBAMA, é aquele cara que era o ribeirinho, predador que botava rede e tarrafa. Eu enxergo que no futuro esse caçador legalizado vai estar cumprindo esse mesmo papel de entidade, de ente colaborativo dos órgãos ambientais. Daniel, o javali que é caçado se come? Pode ser comido. Pode ser comido ou em terra? Como é que é? Pode ser comido. O que diz? A instrução normativa diz que você tem que remover a carcaça, não pode deixar onde você abateu. Mas você tem as normas do Ministério da Agricultura para transporte de carcaça, que diz que essa carcaça tem que ser... Só se transporta a carcaça se ela for inspecionada. Mas, na verdade, as pessoas estão se alimentando da carne do javali e fica um alerta para que isso seja feito da maneira mais segura possível. Porque o javali, ele pode ser transmissor de 33 doenças. Nossa! 33, é muito comum. E a gente coleta sangue para agrodefesa, para análise de peste suína, e mandamos algumas amostras para Embrapa Suínos, lá em Santa Catarina. 7 amostras, 4 eram positivas para leptospira. Não quer dizer que tenha leptospirose o porco, mas que ele tinha um agente. Deram 3 para tuberculose. Então, a dica que fica para quem vai fazer o controle, sempre que possível, manusear com luvas esse animal, evitar de comer as partes internas, que é muito comum o pessoal fazer sarapatel, aquele fígado mal passado. Até porque e a carne sempre muito bem cozida. Uma cultura que está voltando agora é de fazer embutidos da carne do javali. Como isso está popularizando, o ideal é que você pegue essa carne e se congele primeiro, e depois de descongelada você faça, porque aí o processo de congelamento já anula boa parte dos agentes. Assou, cozinhou, fritou, tudo bem, tudo bem, e é uma delícia. É difícil para quem não come carne igual eu. Assim, o meu arrepio e um pouco de indignação é por conta disso. É porque eu não como mesmo assim, mas compreendo quem come, assim, não tem problema não. Mas o javali é comido sim, né? Até porque tem javali para dar com pau aí nesse nosso Brasilzão, né? Já vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco aqui no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Estamos de volta com Conexão Ambiental, hoje feriadão aí, né? Muita gente descansando do norte a sul do país, aproveitando, mas a gente está aqui, lembrando aí, o nosso programa é gravado, né? Então a nossa interatividade ela não acontece. Você quer entrar em contato conosco, o nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental, também pelo nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com. No programa de hoje aqui nós estamos conversando com o Renato de Paiva, ele que é superintendente do IBAMA em Goiás. Também conosco Daniel Terra, presidente da Associação Goiana de Caça e Conservação. Conversávamos aqui no intervalo com a questão do javali, que é o único animal que está autorizado a ser caçado. Ô Daniel, e você falava, né, que o javali, quando foi trazido para o Brasil, ele cruzou com o porco doméstico, né? Foi intencional essa cruza para a criação, para essa questão econômica? Na verdade, não. Na verdade, esse cruzamento acabou acontecendo naturalmente.
Um javali, ele percebe o cio de uma porca de criatório doméstico até 6 km de distância. Se você for no criatório, eu fui no criatório em Silvânia outro dia, tem uma cerca de 1,5 m, tem choque, e o javali estava lá dentro cruzando com as porcas. Então ele, depois de vida livre, naturalmente ele invade os criatórios. Não é muito incomum ele matar o cachaço, o reprodutor, para ele poder cruzar com as porcas. E aquilo questão de território, ele vai se impor. Ele vai se impor até pela força física, e aqueles animais que descendem dali são os conhecidos javaporcos, e nascem com a tendência à vida livre, que dificilmente vão ficar presos, vão escapar e vão voltar para a natureza e vão intensificando o problema. Ô, Daniel, vou fazer uma comparação aqui com um evento que é o seguinte: é natural que na cadeia alimentar o mais forte se alimente do mais fraco, e isso é natural, né? Mamãe Natureza criou este fato. Quando cai, por exemplo, essa comparação eu peguei num dos artigos que eu li para fazer o programa. Quando morre, por exemplo, numa fazenda, quando o produtor, né, perde algumas reses, por questão, por exemplo, de um raio que cai, e eu vi até lá um raio caiu, matou 23 cabeças de gado. 23 é muita coisa. Aqui, acho que foi aqui em Goiás ou em Minas, aconteceu de um raio matar um Nelore que custou mais de R$1 milhão, né? Enfim, mas foi um fenômeno da natureza. Inclusive, o pessoal da ONG Guardiões do Cerrado faz um trabalho muito interessante, né, aqui em Goiás, mas há ONGs que fazem esse trabalho no Pantanal, que é esclarecer o produtor, né, o criador de gado, sobre a ação de um predador. No caso aí a onça, a pantera, né, enfim, com relação ao ataque a um boi, a uma vaca, né? E aí nós temos uma questão que é clássica. O nosso cerrado está acabando, né? Na boca de especialistas, aqui a gente sempre traz aqui na UFG, vou lembrar aqui do professor, esqueci aqui, era o professor da PUC, nós já tivemos ele aqui, gente, esqueci o nome aqui. Para ele, o cerrado nós temos 10%. Tem gente que fala em 47%. Mas enfim, à medida que a vegetação, que a floresta diminui, os animais invadem a cidade, à procura de alimento principalmente. Dias desse, no interior de São Paulo, uma onça parda foi vista caminhando tranquilamente para lá e para cá, né? Deu até susto num gato. Enfim, né? Nós temos uma questão crítica aí, que é os animais silvestres cada vez mais próximos às cidades, né? A caça poderia ser liberada para esse fim? Nas proximidades da cidade, não. Até por questão de regulamentação da Lei 5.197, em centros urbanos, em áreas urbanas, não é permitida a caça, mesmo que fosse regulamentada. Eu acredito assim que a regulamentação da caça gera a oportunidade de você preservar esses animais. Porque as pessoas pensam que caçar vai destruir, mas para você caçar você tem que ter o cerrado, você tem que ter a mata preservado. É muito comum nos Estados Unidos se reflorestar uma área no limite de parques nacionais. Aquela área de caça é permitida a caça no limite de um outro parque, porque aquilo vai proibir, aquilo vai barrar que a expansão agrícola chegue até os parques. Então, acho que esse tipo de conceito precisa ser começado a trabalhar no Brasil. Esses conceitos conservacionistas. É deixar de olhar pela ótica pura e simplesmente da piedade ou da questão emocional, e a gente começar a colocar o animal no centro da importância. O que é mais importante para esse animal? Não era ter uma reserva onde alguns poderiam ser caçados e outros seriam produzidos, que na verdade o animal, para atividade cinegética, ele é produzido. Na África, os leões que são caçados, eles são criados para essa finalidade. Você não mexe nos estoques naturais, você repõe os estoques naturais, na verdade. Então, acho que esses conceitos precisam começar a ser aplicados no Brasil para a fauna para que ela possa ter condições de ser preservada. No Brasil não funciona assim. É quando a gente permite, quando a lei permite a caça de subsistência e não define o que é subsistência. Se você tiver em estado de necessidade, você pode caçar, está na lei de preservação da fauna. Qual que é o estado de necessidade? Se eu estiver desempregado, eu posso caçar?
Eu posso ir lá e posso matar uma capivara, eu posso matar uma onça que está em extinção, eu posso matar um mico-leão. Tem que ter regulamentação por conta disso. E outra coisa, quando você coloca uma pessoa para ela pegar o animal silvestre por conta de proteína animal, na minha concepção, esse é o maior desrespeito que se pode ter pelo meio ambiente. Porque você está igualando um animal que pode estar em risco de extinção a uma galinha, um porco que poderia estar sendo criado dentro da cidade. O que era mais interessante? Se eu pego essa pessoa que está lá, que na verdade, se você for na Amazônia, as pessoas têm lá a sua reserva de caça, sim, para subsistência. Em vez de ela tirar aquele animal dali, ela poderia criar mais animais, ela poderia vender a licença disso, poderia tratar da família dela com mais dignidade, ela poderia adquirir proteína animal onde ela quisesse e dar uma condição de vida melhor para ela e para a família. E não simplesmente converter um animal em proteína. É isso que eu falo, que a questão aí, Renato, de você atribuir valor ao animal. Atribuir valor é isso. O cara vai lá e ele pega uma paca lá no Pará e ele vende por R$1.000. Só que ele tá simplesmente lá e tá predando, ele tá tirando aquilo tá virando um comércio ilegal, tá virando bandidagem. Não precisa ser assim, não deveria ser assim. Renato, a atual lista, né, de extinção das espécies, diante desta regulamentação, vamos fazer aqui até porque está tudo sendo discutido, fazer um exercício, né, de ciência aqui. Como é que ficaria, como é que o IBAMA trabalharia essa questão, né? Esse argumento que o Daniel trouxe aqui sobre mais profundidade e cientificidade na comprovação de que as espécies estão em extinção, isso seria refeito? Ou pelo IBAMA não? Realmente, quando o animal entra nessa lista, ele realmente foi validado dados para que esse animal esteja lá na lista? Existe uma metodologia científica para o animal entrar nessa lista, né? Sinceramente, eu não sei discorrer sobre essa metodologia, né? Mas é científico. A partir do momento que ele entrou naquela lista ali é porque foi feito um estudo no qual eles chegaram naquela conclusão. Agora, voltando um pouco ao assunto que o Daniel levantou aqui, a gente já tem algumas experiências de um manejo controlado que funciona muito bem. Você citou lá na Amazônia tem algumas reservas de caça do pirarucu, né, que o nome não é caça do pirarucu, é manejo do pirarucu, mas é 6 por meia dúzia aí. Na reserva, aquela população que explora economicamente aquela reserva, ela mesma é responsável por criar, por controlar a quantidade de animais que eles vão abater e quais animais eles vão abater. E o mais impressionante é que a densidade populacional do pirarucu nessas reservas chega a ser 50 a 100 vezes maior do que num rio normal, num lago comum, onde não existe essa preocupação com o manejo. Então, existem algumas experiências que mostram que funciona, né? Não só aqui no Brasil, mas como lá fora. Né? É uma atividade econômica, sim, é uma atividade que pode gerar um ganho turístico, sim, e é uma atividade que pode gerar um ganho conservacionista, sim. Né? Como o Daniel falou, o animal ele vai viver na floresta. Logo, nada mais lógico do que reflorestar algumas regiões para ser essas reservas de caça que o deputado está se propondo aí no projeto de lei dele. Então, assim, eu de fato acredito que a gente precisa discutir isso e o caminho está aberto, né? Cabe a gente No caso, Renato, dessas reservas, elas seriam criadas ou são reservas que já existem, são municipais, estaduais, federal? Não existem reservas de caça, né? Elas teriam que ser criadas. Os parques atuais não seriam essas áreas? Se falar caçar dentro de parque nacional, eu tô com auto-infração aqui no bolso para te multar. Então seriam criadas reservas para isso? Essas reservas, de acordo com o projeto do deputado, seriam reservas particulares. Ah, tá. São reservas particulares. Tudo bem. Inclusive, uma das fundamentações, eu conversei com a assessoria parlamentar do deputado, uma das fundamentações seria que, para que as reservas legais das fazendas, elas pudessem ter algum tipo de retorno econômico, porque o produtor rural vê aquilo como terreno a menos para plantar ou para criar gado,
Mas é uma atividade econômica. Sim. Né? E naquela área você poderia deixar até áreas maiores e explorar economicamente a atividade de caça dentro daquelas reservas, dentro desse conceito do excedente. Você cria, solta o animal e daquela quantidade que você soltou é o que você pode explorar economicamente ou turisticamente com a caça. Então, assim, resumindo, pedir para vocês não matar os bichinhos não tem jeito, né? Assim, no momento atual, se pedir pra gente parar de matar o javali, por exemplo... o javali é um caso... Não, na verdade, infelizmente, um caso extremo, né? Não, na verdade assim, o que a gente prega muito, Emerson, a questão da legalidade, a questão de obediência civil. Faça o que é permitido, da melhor maneira possível, da maneira mais correta, para que você se habilite no futuro a poder pedir outras coisas. Eu sempre digo isso. Quer caçar corretamente, quer ter expectativa de um dia poder caçar legalmente, caça legalmente hoje o javali. Tire sua documentação do IBAMA, tire sua documentação do Exército, respeite propriedade privada, porque às vezes o proprietário rural te permite caçar aqui, não permite entrar na outra propriedade, você não entra. Respeite os seus cães e você fazendo tudo corretamente, você vai estar mudando a percepção da sociedade e abrindo caminhos para que a gente possa fazer outras coisas. Mas hoje o javali tem que ser entendido. Eu acho que falta muita clareza para a sociedade como um todo do problema do javali, que é muito sério, inclusive para o meio ambiente. Caramujo africano vocês não vão caçar não, né? Eu já até comi, mas não tem como caçar não. Né? Eu falo isso porque assim, toda época de chuva, eu moro ali próximo ao Anicuns. Início de chuva, minha casa fica a mais ou menos uns 300, 400 metros, por aí, uns 300, 400 metros. Mas é invadida. Eu não sei se já são ovos que já são depositados ou o que, mas é invadida. Ali nessa região do Ribeirão Anicuns, que dizem as pessoas que lá no passado houve muitos produtores que estavam nessa região. Deve ser isso ou não, mas enfim... O caramujo, com o tempo, apesar de se locomover muito devagar, mas ele vai longe também. Né? Ele se locomove devagar, mas se procria em casa de milhares, né? Milhares, né? Aí o problema é esse. Aí vai realmente... E é vetor de doença, né? Exatamente. O que é mais perigoso é isso. E o javali também, como você falou, também é vetor de doença, né? Pois é, assim, eu acho muito interessante os argumentos, né, que você trouxe, né, e que chocam bastante com os argumentos que infelizmente o deputado colocou, né, como argumentos para se aprovar o projeto de lei. Inclusive, eu vou citar uma última palavra dele aqui, que ele, numa entrevista que ele deu na Folha de São Paulo, né, que ele fala o seguinte, o projeto de lei torna ainda mais brandas as multas e a prisão para quem for pego caçando irregularmente, né? Entre aspas, ele diz o seguinte: quando você vê a justiça liberando o Bruno de um assassinato que ele cometeu, então você não pode querer que qualquer tipo de crime seja responsabilidade da prisão fechada. Nós estamos querendo que o reparo do crime seja reparo ambiental. Assim está no Código Florestal Brasileiro, que ele pague o crime recuperando danos ao meio ambiente e não ficando preso às custas do Estado. Claro, aí tudo bem, mas achei assim muito comparar com o Bruno. Tem uma, né? coisa que precisa colocar, que é assim, o projeto de lei é uma ideia, eu acho que muito válida e necessária, até pela discussão que ele está criando, é muito válido, mas não quer dizer que não possa e não deva ser aperfeiçoado. Eu tive no gabinete do deputado e conversei muito com ele a respeito disso. Ele já tinha lançado o projeto quando ele me convidou para ir lá conversarmos. Mas é muito necessário. Essa discussão é muito necessária. A questão assim, tem coisas que a gente concorda dentro do projeto, tem coisa que eu pontuei para ele que poderia ser melhorado, mas eu acredito que não só no caso criminal, mas eu acho que em todo caso de infração ambiental, eu sou muito a favor da compensação ambiental. Por quê? Te pegou pescando com... na época do Defesa, na época da Piracema. Que hoje isso já acontece, né? Você paga uma multa. Essa multa, via de regra, ela não vai ser revertida para o meio ambiente diretamente. Agora, se você exigir da pessoa que foi autuada a compensação imediata, que ela solte mais X milhares de exemplares no rio, a gente bota na mão do órgão ambiental a reparação do dano e de forma maneira direta. A ideia me agrada muito. Eu não sei até que ponto isso é execuível. Tem a questão do crime que tem que ser relevado, mas a questão de tratar a questão da infração ambiental com compensação ambiental eu vejo com muito bons olhos.
Como é que está, assim, a possibilidade, eu só lembrando aos nossos ouvintes que essa proposta será analisada pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania antes de seguir para o plenário, né? Então, assim, tem um caminho longo aí de discussão, passará aí pelo crivo dessas 3 comissões, né? Ainda tem simpatia dos deputados lá em Brasília essa lei, o Daniel? Vocês já fizeram né, já sentiram o ambiente, o clima? Não? É muito embrionário ainda, é uma discussão que está iniciando e como é um tema muito polêmico, as pessoas não... Eu acho difícil as pessoas se posicionarem a favor diretamente de um tema polêmico na saída. Isso precisa ser melhor discutido, ser tratado com uma clareza melhor. Eu acho que a ideia da lei ela é muito melhor até que a argumentação do deputado que foi utilizada. Me agrada muito o projeto e, embora não tenha me agradado muito a maneira como ele acabou defendendo, que eu acho que poderia ter sido de uma maneira melhor, que ajudaria até no entendimento do projeto. Mas é muito cedo ainda, é um processo muito longo e que ainda vai dar muita discussão ainda. Renato, em que momento que o parecer do IBAMA vai estar pronto? Isto antes de passar por essas comissões ou depois? Antes dele passar na Comissão do Meio Ambiente, ele já deve estar pronto, até para munir os deputados de posicionamento técnico. Tá. Então esse estudo do IBAMA vai ser entregue aos deputados para que eles tenham Sim, com certeza. Conhecimento, né, maior sobre a questão da lei, né? Gente, o nosso tempo chegou ao final, né? Quero agradecer muito aqui a presença dos 2 especialistas aqui neste debate. Eu acho que ele não se encerra aqui. Provavelmente mais à frente a gente vai, né, tocar nesse assunto de novo, né? Apesar de ser um defensor, como eu já disse aqui, da vida, né? Não sou comedor de carnes, né? Mas enfim, respeito quem e este assunto, como o próprio Daniel começou aqui no início falou e o Renato também, né? A gente tem que deixar as paixões de lado, né? Para se debater. E o Conexão Ambiental é o espaço para um debate jornalístico sério. Obrigado, Renato Paiva, superintendente do IBAMA em Goiás, pela sua presença aqui mais uma vez no Conexão Ambiental. Obrigado a todos e uma boa Sexta-feira da Paixão para todos os goianos aí ouvindo a gente. Daniel Terra, agradeço muito a sua presença aqui, o presidente da Associação Goiana de Caça e Conservação, esclarecer aqui os ouvintes sobre esta lei e sobre o que é, né, o ato de caçar e o que a associação pretende. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Obrigado, Renato. Obrigado, ouvintes. E assim, fica a gratidão pelo espaço aberto. É muito incomum se dar esse espaço para esse tema tão polêmico. Já se tem meio que um estereótipo do caçador que foi elaborado nesses últimos 40 anos e sempre ter essa oportunidade de mostrar dentro da legalidade, dentro da racionalidade que a atividade se propõe é muito bom. Muito bem, agradeço aqui e chegamos mais ao final do Conexão Ambiental. O programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio na M de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, gravação e edição de Vanderlei Santana, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes na Rádio Brasil Central, e na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.